Olá, eu sou o Leonardo Framit e aqui eu vou continuar a aula que eu tô dando sobre por que a gente sente sono e como que a gente pode controlar esses nossos ritmos do corpo pra gente sentir sono na hora certa ou dormir na hora certa, acordar na hora certa, tá? Essa é a parte 2 de uma aula. Se tu caiu de paraquedas por aqui e não assistiu a aula 1, vai lá embaixo, clica na aula 1. Não tem como assistir essa aula 2 sem assistir a aula 1, porque senão vai ficar muito prejudicado a conclusão da aula, que é como saber se eu estou dormindo o suficiente e como que eu sei quando que eu vou ter sono no meu dia, tá? Então, para assistir essa parte 2, tu tem que assistir a aula 1. O que eu vou falar aqui na parte 2? Eu vou falar como regular o sono se eu trabalho à noite. Eu vou falar também sobre por que uma xícara de café e como que ela, por que ela nos deixa acordado e como que ela nos mantém acordado, como que ela mantém essa energia, como é que a energia do café funciona e como saber se eu estou dormindo o suficiente. Eu vou falar também sobre pressão do sono, que é uma ferramenta que existe dentro do nosso organismo que nos mantém acordado ou dormindo. Então, vamos direto pro conteúdo, tem bastante coisa para falar. Bom, como saber se o nosso corpo, como saber se está na hora de dormir ou não. Na aula 1 eu falei sobre ritmo circadiano, a gente viu que a gente tem ritmos próprios e a gente tem como sincronizar os ritmos próprios. E aqui eu vou falar sobre pressão do sono. Pressão do sono é um acúmulo de substância química no nosso cérebro. Quanto mais tempo a gente está acordado, mais a gente está acumulando uma substância química chamada adenosina. Então, desde o horário que eu acordo até o horário que eu vou dormir, eu estou acumulando adenosina. Quanto mais eu fico acordado, mais adenosina eu acumulo no cérebro e maior é a minha vontade de dormir. Então, quando eu acordo de manhã, eu tenho pouca adenosina acumulada, eu tenho pouca vontade de dormir. Quando chego durante a noite e eu passei 16 horas acordado, 17, 18 horas acordado, eu já acumulei muita adenosina ao longo do dia, então a pressão do sono é maior, é grande e vai me fazer ter uma vontade de dormir. Então aqui a gente já está entendendo que a gente tem um ritmo próprio que não depende de dormir ou ficar acordado, esse ritmo vai acontecer, e aqui tem a pressão do sono, que depende de quanto tempo a gente está acordado. Quanto mais tempo a gente está acordado, maior é a nossa vontade de dormir. Isso se chama pressão do sono. Então aqui, quanto mais tempo acordado, maior é a pressão do sono. Ou seja, mais adenosina vai acumular no cérebro, maiores vão ser os estímulos a regiões indutoras do sono. A adenosina vai se conectar aos receptores de adenosina no cérebro e ela vai estimular as regiões que estimulam o sono, tá? Então, quanto mais adenosina eu tiver conectado nos receptores, menor vai ser o estímulo a regiões que promovem o nosso estado de vigília, que promovem o nosso estado alerta, né? Então, a vontade de dormir vai ser grande quando eu tiver cerca de 15, 16, 17, 18 horas acordado. Quanto mais tempo eu tiver acordado, maior é a minha vontade de dormir, maior vai ser a minha pressão do sono. Então, há como substituir artificialmente esse acúmulo no cérebro? Sim, por meio da cafeína. A famosa cafeína, a famosa xícara de café. Quando a gente toma um café, a gente absorve cafeína. A cafeína é uma substância que as ligações químicas dela são muito parecidas com a adenosina. Então a cafeína e a adenosina são mais ou menos iguais e a cafeína vai entrar no cérebro e vai se ligar aos receptores de adenosina e ela vai bloquear. Então os receptores de adenosina estão ali, eles vão a cafeína vai entrar nesses receptores, a adenosina não vai conseguir entrar no nosso cérebro, ela vai ficar por ali. E a cafeína, ao invés de induzir ao sono, ela vai induzir ao nosso estado de alerta, quando a gente está mais ativo, porque a gente tomou café. Então, o café é o estimulante psicoativo mais consumido e também abusado no mundo. Ele é o segundo produto mais comercializado no planeta, ele só perde para o petróleo. E ele está acontecendo nos maiores e mais longos estudos sobre o uso de drogas pela raça humana. Esse estudo está acontecendo e o único inimigo do café, o único páreo ali
do café. O café disparado é o principal, né? O segundo lugar é o álcool, e esse estudo está acontecendo. Daqui a uns anos a gente vai ver quais são as influências da gente tomar tanto café como a gente toma no nosso dia, né? Então, como que o café atua no cérebro? Eu já expliquei um pouco aqui. Ele faz uma conexão artificial com os receptores de adenosina. Então, ele se liga aos receptores e, ao invés de estimular o sono, ele estimula a um estado de alerta. Mas isso não é verdade. Isso é como se fosse um estímulo que ele não é real. Então eu tenho uma imagem aqui que vocês vão entender melhor depois. Ao contrário da adenosina, a cafeína bloqueia os receptores, e então o nosso cérebro não percebe quanto de adenosina tem ali, e ele não vai entender que a nossa pressão do sono ainda está subindo. É como se ele bloqueasse ali. Então é como se a gente bloqueasse o nível do marcador de gasolina no painel. Ou seja, quando eu tomo... Aqui é a minha pressão do sono. Quanto mais adenosina eu tiver, maior vai ser a minha pressão do sono. Quando eu tomo café, é como se o café bloqueasse o marcador de adenosina do nosso corpo. Então, o nosso corpo não sabe quanto de adenosina a gente tem, e ele vai se sentir alerta, ele vai se sentir estimulado. Quando o café sair do nosso corpo, a adenosina que foi acumulada, ela vai voltar a ser marcada, e a gente vai sentir mais sono, porque a gente acumulou mais adenosina do que a gente achava que tinha no nosso corpo, e a gente vai sentir mais sono. Então, o café bloqueia o sinal de sonolência, que seria transmitido pela adenosina, e o resultado disso, sensação de alerta, sensação de ficar desperto, uma liberação de adrenalina causada pela cafeína. E só que o problema é que a meia-vida do café, muita gente não sabe, é de 6 a 8 horas. Então, o que vai acontecer logo em seguida? A gente vai demorar para sair do nosso organismo, a gente vai ter uma dificuldade de dormir e vai prejudicar o nosso sono profundo. Se tu não quer dormir logo em seguida, tá tudo certo. Se tu quer dormir logo em seguida, tu tem que tomar café antes disso para tu dormir bem, para tu poder conseguir dormir, conseguir pegar no sono e para não prejudicar o teu sono profundo. Então é assim que o café atua no cérebro. Então a gente pode se perguntar aqui: o café faz mal? O que tu acha? O café faz mal? Para adultos normais não faz mal, claro, exceto para pessoas que sofrem de hipertensão, né? Ele vai estimular os batimentos. Para grávidas, crianças, idosos, pessoas que têm hipersensibilidade, devem consultar um médico e sempre se precaver de tomar muito café, né? O que faz mal é usá-lo para manter acordado quando deveria estar dormindo. Então, o que faz mal não é o excesso de café, o que faz mal é a falta de sono, né? O que faz mal é a falta de sono. Então, se tu toma muito café, tá tudo certo, desde que tu perceba os teus níveis de ansiedade, primeiro ponto, né? Se tu é uma pessoa muito ansiosa, que tem hipersensibilidade ao café, pode te prejudicar, mas principalmente se tu tá deixando de dormir por conta do café, é isso que vai te fazer mal, não é o excesso do café. Então, vamos ficar atento a isso. Então, quando a gente toma muito café e a gente o que acontece quando a gente toma muito café, né? O que é o efeito choque de cafeína? Choque de cafeína é quando a gente toma café no nosso dia, e ali o nosso marcador de receptores de adenosina vai sumir, a gente não vai saber se a gente está cansado ou não. Então, a nossa pressão do sono vai aumentando, a gente toma café, a gente bloqueia esses receptores de adenosina, a gente não sabe se a gente está cansado ou não, a gente se sente alerta, e só que depois disso a adenosina continua se acumulando, mas não gruda nos receptores, né? 3. Você já está cansado e o fígado consegue expulsar a cafeína no sangue. Então é como se agora a gente consegue enxergar o nosso painel aqui de gasolina do nosso corpo, né? Ou seja, a gente consegue ver que a gente já tem muito mais adenosina acumulada do que a gente achava. Então, o quarto ponto, toda a adenosina que tinha sido acumulada no cérebro aparece,
e o resultado disso, a energia despenca depressa, a gente tem uma dificuldade de se concentrar e funcionar, e a gente tem uma necessidade de descanso muito grande, a gente vai ter uma pressão do sono alta, né? Por exemplo, quando as pessoas madrugam à noite trabalhando ou estudando para uma prova, tomando café, tomando chimarrão, tomando estimulantes, tomando energético. Quando cai o nosso nível de cafeína no sangue, quando o fígado tira a cafeína do sangue, o nosso corpo vai perceber que a gente já tem muita adenosina acumulada e a gente vai sentir um cansaço. O nosso cansaço vai ser muito grave, muito agudo, e isso se chama choque de cafeína. Então, vamos tomar cuidado com isso, porque isso pode prejudicar bastante a tua saúde e também a tua necessidade a tua concentração, o teu foco no que tu tem que fazer. Por exemplo, fazer uma prova nesse estado, quando cai a cafeína no sangue, pode te levar ao fracasso nessa prova, então pode ser perigoso. Então a gente entendeu já que a pressão do sono é isso. Quanto mais a gente acumula a adenosina no sangue, maior é a nossa pressão do sono e mais vontade a gente vai sentir de dormir. Então, dado que esses dois mecanismos existem no nosso corpo, como é que eles lidam entre um e o outro, né? Então, ritmo circadiano versus pressão do sono. São dois sistemas independentes. O ritmo circadiano não depende de tu dormir ou não dormir, ele vai acontecer naturalmente. Ele, de dia, tu se sente melhor, mais vontade de ficar acordado, e de noite tu vai se sentir com mais vontade de dormir. E aqui a pressão do sono, quanto mais tu ficar acordado, mais vontade tu sente de dormir. Isso é independente. Então, tem alguns gráficos aqui que existem no livro que eu li, mas eu consegui pegar algumas imagens interessantes da internet, né? Então aqui, os sistemas são sincronizados quando eles atuam mais ou menos dessa forma, tá? Aqui é o nível de adenosina no nosso sangue. Quanto mais a gente fica acordado, digamos que a gente acordou aqui às 7 horas da manhã, a gente ficou acordado o dia inteiro, o nosso nível de adenosina sobe, a nossa pressão do sono sobe e a nossa vontade de dormir sobe. Então aqui é a nossa vontade de dormir até as 11 horas da noite. Quando a gente vai dormir, vai abaixar o nível de adenosina no sangue até o horário que a gente acorda. Quando a gente acorda, a gente segue acumulando adenosina no sangue pelo dia inteiro. Depois das 11 horas da noite a gente dorme e a gente reduz o nível de adenosina no sangue. Esse é o gráfico da pressão do sono. Aqui embaixo é o gráfico do ritmo circadiano. Então, durante o dia, a vontade de ficar acordado é alta. Depois, durante a noite, a gente vai perdendo o estímulo da luz. A gente vai produzindo melatonina, a gente vai sentindo vontade de dormir. Então, a vontade de ficar acordada é baixa, né? Aqui, essa linha de baixo é a vontade de ficar acordada e a linha de cima é a vontade de dormir. Então, quando existe essa diferença entre essas duas linhas, significa que a gente está com muita vontade de dormir, a gente está com vontade de dormir alta, vontade de ficar acordada baixa, a gente dorme. Então, quando a gente dorme, desce o nível de adenosina no sangue, no cérebro. Então, amanhece, a gente sente vontade de ficar acordado e a gente acorda. Isso é natural. Então, esses ritmos se comportam assim. O ciclo circadiano, ele é dessa forma assim. E a pressão do sono é assim. Então, esses sistemas estão sincronizados. Como é que seria o sistema se eu ficasse uma noite inteira sem dormir, né? Aqui eu achei essa imagem, que foi a melhor imagem que eu achei. Aqui embaixo é o ritmo circadiano, é a nossa vontade de ficar acordado. Então aqui às 7 horas da manhã eu tô acordado, depois às 11 da noite é o horário que eu iria dormir, então eu sinto pouca vontade de ficar acordado. E aqui eu acabo não dormindo, a minha pressão do sono aumenta e segue aumentando. Então eu sigo acumulando adenosina no cérebro e eu não durmo. Então a pressão do sono aumenta. Depois, durante o dia, amanhece e
acaba reduzindo a minha vontade de dormir um pouco, porque amanheceu, porque o ciclo biológico natural do corpo diz que quando é dia, a gente sente vontade de ficar acordado, apesar da gente ter muita adenosina acumulada, a nossa pressão do sono é alta, tu até dormiria se tu deitasse na cama aqui, mas às vezes a gente sente, a gente, não sei se tu já passou uma noite inteira sem dormir, mas se tu já fez isso, tu sente um belo momento quando amanhece, vontade de ficar acordado, e apesar de tu estar cansado, o teu ritmo biológico diz que não é hora de dormir. O teu cérebro se sente cansado, mas o teu corpo acaba não conseguindo dormir, né, muitas vezes. Então, quando anoitece, o ciclo circadiano vai baixar o ritmo, e aqui a pressão do sono vai seguir aumentando, tu vai sentir uma vontade incontrolável de dormir. Aqui é muito alta a vontade de dormir, porque tu vai ter passado 2 noites acumulando adenosina e o teu ritmo circadiano tá em baixa, tá no momento de tu dormir, e tu vai sentir uma vontade incontrolável de dormir. Isso é o gráfico se tu ficar uma noite inteira sem dormir. Então aqui, para quem trabalha à noite, como é que eu posso regular e sincronizar o meu ritmo, né? Eu recebi essa pergunta do Gabriel. Gabriel, vou falar para ti agora e para outras pessoas que trabalham à noite, né? Algumas dicas que a gente pode ter, né? Eu vou deixar o gráfico dos sistemas sincronizados aqui. Então, quando a gente trabalha à noite, qual é a diferença? É que durante a noite a gente fica acordado e durante o dia a gente dorme. Então, aqui, ao invés de ser 7 horas da manhã, eu vou estar acordado aqui, digamos que eu vou acordar às 9 horas da noite e eu vou trabalhar até das 10 às 5 da manhã, tá? Então, aqui, 9 horas da noite, quando eu acordei, o meu ritmo circadiano, ele pode ser sincronizado para a noite. Então, se eu controlar exatamente os níveis de luz que eu recebo, eu posso deixar uma escuridão total no meu dia, no meu quarto, né, quando eu estiver dormindo, e quando eu acordo, eu recebo luz, eu não vou conseguir receber sol, mas eu recebo luz artificial e o meu corpo entende que é dia. Eu posso sincronizar o meu ritmo circadiano para esse contexto, tá? Não é uma coisa fácil, não vai ser fácil, tu vai precisar de vários e vários dias de adaptação. Tem pessoas que não conseguem se adaptar, isso é muito biológico, é muito particular de cada um, mas se tu conseguir se adaptar, vai ser assim que vai acontecer, tá? Então, aqui, ao invés de ser de manhã, vai ser de noite, tu vai ficar acordado de noite, tu vai receber luz branca aqui. Durante o dia, tu vai ter que ir para casa, tu vai receber sol, mas eu recomendaria tu dormir logo antes de tu trabalhar, né? Então, geralmente as pessoas vão dormir aqui e depois, na hora do trabalho, elas ficam acordadas. Depois, durante a noite, que na verdade é o teu dia, tu dorme e a tua pressão do sono vai trabalhar da mesma forma, tá? Então, algumas dicas. Mesmo dormindo de dia, manter a regularidade. Essa é a principal dica. Mantenha a regularidade, mesmo nos dias que tu não tá trabalhando, dorme nos horários que tu sempre dorme, para tu seguir essa regularidade, para tu conseguir sincronizar o teu ritmo circadiano com os horários que tu faz. Além disso, é muito importante aqui definir seus horários exatos para exposição à luz. Então, quando tu estiver acordado, tu vai ter que receber luz, mesmo que tu trabalhe num ambiente que não tenha tanta luz, mantenha as luzes acesas quando tu estiver acordado, principalmente quando for ali o teu período como se fosse da manhã e da tarde, né? Para tu estimular o teu corpo a ficar acordado, a não produzir melatonina, e durante a noite tu vai ter que produzir melatonina, tu vai ter que se manter na escuridão, tá? Então, aqui algumas dicas importantes. Basicamente, tu vai ter que ser a pessoa que mais cuida do teu sono, muito mais do que quem dorme à noite, né? Então, algumas dicas aqui alternativas: óculos para bloqueio da luz azul é importante, né? Se tu não conhece o que é isso, tem vídeos meus já falando sobre isso no canal. Filtros nos eletrônicos nos horários certos, né? Então, quando for o teu período, entre aspas, de noite, tu vai ter que reduzir os filtros de luz azul
nos eletrônicos, e no computador eu uso o programa f.lux, que ele bloqueia os ritmos, ele bloqueia a luz azul nos horários que eu defini, tá? Tu consegue colocar aqui o horário que tu acorda e ele vai reduzir no tempo certo a luz no teu período que tu quiser, tá? Durante o sono, manter a escuridão total, já falei. Se for necessário, utiliza a melatonina, é bom suplementar isso, que vai te ajudar. Cuidados com a quantidade e qualidade do teu sono, muito importante aqui. Tu vai ter que dormir o suficiente, tu vai ter que dormir até mais do que as pessoas, mesmo que tu não consiga dormir muito. Se tu não conseguir dormir muito, vai ser um problema muito grande, principalmente para a tua saúde. Então, resultado, apesar de não ser o ideal, seu ciclo circadiano vai mudar, você vai tender a seguir o mesmo padrão de quem dorme à noite. Então, isso vai tender a se sincronizar nos teus horários que vão ser alterados aqui, mas se tu cuidar todos esses pontos, tu consegue sim manter um ciclo circadiano que seja coerente com a tua rotina. Então, o gráfico aqui, se for bem ajustado, pode ser exatamente igual a esse aqui, que os sistemas estão sincronizados. Para quem trabalha 12 por 36, né? Se uma pessoa trabalha de dia e depois trabalha de noite, depois trabalha de dia, depois trabalha de noite, ela vai ter sonos em horários completamente desajustados. Isso vai ser muito, muito perigoso, né? Se não há rotina, não há saúde. Tu vai ser prejudicado, tu vai ter menos saúde, tu vai tender a morrer menos, vai tender a ter menos expectativa de vida, porque o teu sono é completamente desregulado e o nosso corpo gosta de rotina, nosso corpo gosta de regularidade, né? Então, você precisa de adaptação, mas se mudar o tempo todo, não terá um padrão, né? Então, vai ser semelhante a viajar todos os dias e esticar o teu dia, depois encurtar o teu dia, depois esticar o teu dia, você viverá menos. Isso é uma consequência que, apesar da pessoa trabalhar com isso, a pessoa precisa trabalhar assim, né? Muitas vezes ela precisa, é uma consequência que vai acontecer com a vida da pessoa, beleza? Então vamos lá, a gente já entendeu que o ritmo circadiano e a pressão do sono são sistemas independentes do corpo, eles funcionam cada um no seu formato, a gente consegue regular eles, e quando a gente regula, a gente tem um sono de qualidade, né? Então a gente entendeu por que a gente sente sono. A gente sente o sono porque o nosso ritmo circadiano funciona da forma que funciona e porque a gente fica acordado, aumentando a nossa pressão do sono, aumentando o nosso sono, tá? Então, com isso a gente consegue dominar o nosso sono, a gente consegue controlar a nossa vontade de dormir de acordo com a nossa rotina, de acordo com nossos cronogramas. E agora a gente vai para o ponto alto da aula, como saber se eu estou dormindo o suficiente. Bom, primeiro de tudo, há sinais. Quais são os sinais, né? Primeiro, após acordado, você conseguiria voltar a dormir às 10 horas ou 11 horas da manhã? Responde. Se sim, muito provavelmente tu tem aí uma tendência de que tu esteja dormindo menos do que tu deveria, né? Se tu não consegue dormir, se não faz sentido para ti, provavelmente tu esteja dormindo a quantidade certa já na tua noite. 2. Você consegue funcionar normalmente sem cafeína antes das 12 horas? Bom, se tu responde que não, se tu é dependente de cafeína, muito provavelmente tu esteja tapando um furo da tua falta de sono, do teu déficit de sono. Se tu é uma pessoa que dorme o suficiente, tu não vai precisar de cafeína, porque tu já reduziu a adenosina do teu cérebro o suficiente para tu não sentir fadiga, para tu se sentir acordado, e tu não precisa de cafeína para entrar no receptor de adenosina. Tu já tem pouca adenosina, então tu consegue funcionar perfeitamente sem o café. Então, se tu responde que sim aqui, é uma reflexão que tu pode fazer para ti. Essas são as duas perguntas principais e os dois sinais principais. Então, se não dormimos o suficiente, todo dia há adenosina no cérebro que não foi suficientemente descarregada. Então, se a gente dorme menos do que a gente deveria, a gente fica ainda com um pouco de adenosina no cérebro e isso pode gerar fadiga. Então ocorre a sensação de fadiga muito rápida no dia
e isso pode se tornar crônico. A cada noite que tu esteja dormindo menos do que tu deveria, tu fica com um pouco de adenosina acumulada, e mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, aquilo vai te deixar fadigado muito fácil e pode ser um sinal muito claro e nítido de falta de sono no teu dia. 3. Sem despertador, você perde a hora? Esse é um ponto que as pessoas perguntam, como é que eu posso acordar sem despertador, como é que eu posso regular o meu sono, né? Regular a regularidade é a chave. Então a gente consegue sim acordar sem despertador, tanto que pessoas que, por exemplo, se tu não tivesse despertador e tu ficasse numa rotina fixa, tu ia acordar naturalmente no mesmo horário. O problema é que muitas vezes tu quer quebrar a tua rotina acordando com o despertador num horário que não seria natural para ti. Então, se tu perde a hora quando tu não coloca o despertador, provavelmente o teu corpo gostaria de dormir mais, mas ele não é possível, tu tem que acordar, tu quebra o teu padrão de sono ali e tu acorda. Então esse é um ponto importante a se pensar também. Eu posso falar um pouco mais sobre isso em próximos vídeos. 4. Você anda muito esquecido? Aqui é um ponto interessante de tocar. Quando as pessoas se sentem esquecidas, elas esquecem a chave, elas esquecem o que iam falar, elas não gravam as coisas, pode ser um sinal muito nítido de falta de sono REM. Se tu não sabe o que é o sono REM, assiste os meus últimos vídeos do canal, eu explico. O sono REM é uma fase importante do sono que guarda as nossas memórias de longo prazo. E então, quando a pessoa se esquece das coisas, pode ser uma falta de sono REM, porque ele é tido com maior duração na nossa segunda metade da noite. Então, se a gente dorme pouco, se a gente dorme menos, 1, 2 horas a menos do que a gente deveria, a gente corta uma fatia grande do nosso sono REM e a gente se torna muito esquecido, a gente esquece as coisas. Isso pode ser um sinal muito importante de que tu tá com um déficit de sono, né? 5. Quando você dorme até acordar sozinho, você tem um dia muito melhor. Então, tu pode pensar no teu fim de semana ou naquele teu dia que tu conseguiu dormir até mais tarde. Nesse dia que tu dormiu até mais tarde, até tu sentir vontade de acordar sozinho, tu teve um dia muito melhor do que tu teria se tu dormisse com o despertador? Se sim, pode ser que nos dias que tu não esteja dormindo até tu acordar sozinho, tu esteja cortando teu sono um pedaço. Então, isso é um sinal muito claro também que tu pode estar com um déficit de sono no teu dia. Então aqui, o documentário The Truth About Sleep é um documentário muito interessante, feito pela BBC em 2017. Ele tem cerca de 1 hora de duração. Se tu não assistiu, procura na internet, no YouTube, acho que deve ter, tá? Com legendas. Nesse documentário, eles fizeram um teste que mede se a pessoa tá com falta de sono ou tá com sono em dia. É um teste que a pessoa pega uma colher, ela deita, por exemplo, ali depois do almoço, ela deita na cama com uma colher do lado e ela segura a colher do lado da cama, coloca embaixo uma bandeja de alumínio, de ferro, e aí ela fica ali e ela deita na cama. Então, a partir do momento que ela dormir, ela vai soltar a colher vai cair na bandeja de alumínio, vai fazer barulho, ela vai acordar e ela vai olhar no relógio quanto tempo que isso demorou. Se demorar menos de 15 minutos, tem faixas, né, de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. Então, se demorou menos de 15 minutos, provavelmente tu esteja com algum nível de déficit de sono. Se demorou mais de 15 minutos, deitou na cama e não dormiu, muito possivelmente tu esteja com um sono em dia. E também tem ali a versão simplificada desse teste, que é o teste do despertador. Tu deita na cama, coloca o despertador para 15 minutos depois. Se tu dormir sem querer, significa que tu tá com em algum nível um déficit de sono. Se tu não dormiu, então provavelmente teu sono tá adequado. Então esses são os sinais, né? E são os testes que a gente consegue fazer. Além disso, planeje seus horários e faça testes, né? Então, planeja a tua rotina de sono. Muito importante aqui é tu ter regularidade. Eu falei isso a aula inteira, né? Tenha regularidade. Regularidade é o segredo de tudo.
hábitos positivos. Então, quanto mais hábitos positivos tu tiver que te auxiliem no sono, menos sono tu vai precisar, maior vai ser a qualidade do teu sono, né? E aqui dê prioridade para a sua saúde e para a sua produtividade. Tem pessoas que não dão prioridade para produtividade, que elas querem ter mais horas do dia acordadas, mesmo que essas horas sejam de menor qualidade, tá tudo bem se tu é uma pessoa assim, se tu não prioriza o teu sono, mas eu tô falando aqui para pessoas que querem priorizar o seu sono, priorizar a sua saúde e a sua produtividade. Então, quando tu dorme horas adequadas no teu dia, tu vai ter mais saúde e tu vai ter mais produtividade, tu vai ter mais horas no teu dia que sejam produtivas. Então, provavelmente tu vai fazer mais naquele dia com menos horas, mesmo que tu tenha menos horas acordado, mais horas dormindo, tá? Então é isso. A gente respondeu aqui a pergunta como saber se estou dormindo o suficiente. E se tu quiser saber mais, te inscreve no canal, curte o vídeo se tu não curtiu ainda. Tem muito conteúdo aqui, então possivelmente tu precise assistir mais de uma vez essa aula. Eu tenho redes sociais também, que tu me encontrar lá no Facebook e no Instagram. E eu tenho um grupo no Telegram. Eu vou dar o bônus aqui para quem quiser receber o PDF dessa aula. Tem bastante conteúdo. Entra no grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E o bônus está lá. Então, o Telegram é um grupo que eu mando conteúdos diários, nem sempre diários, mas sempre que possível, conteúdos exclusivos, eu mando lá no Telegram. E eu vou mandar o PDF dessa aula, ele vai ficar salvo lá, então se tu entrar, se tu estiver me assistindo depois que eu mandar o PDF da aula, tu também consegue baixar lá. Então é isso, te inscreve no canal para receber próximos conteúdos. Eu sou o Leonardo Framit e até a próxima.